Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa Opinar Week. Marco, como é que você tá? Tudo jóia? Daí, bicho velho, tudo bom? Daí, gurizada, estamos aí para mais um videozão no canal e espero que vocês gostem do assunto de hoje. É isso aí, Gilmar. Já que você falou, o nosso assunto de hoje aí, eu acho que é importante aí para o produtor aí que tá pensando em investir ou tá pensando em segurar um pouco o investimento aí no meio agrícola. Então, a gente vai falar se vale a pena ou não investir no cenário que está a agricultura hoje, né, Gilmar? Com essa grande oscilação aí nos preços das commodities, insumos. Então, o intuito desse vídeo é mostrar ou melhor, deixar a nossa opinião, né? Se vale a pena ou não investir agora nessa baixa das commodities que está tendo aí, né, Gilmar? Cara, eu acho que para começar a tratar do assunto, né, bicho, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo lá em 2020, 2021, lá no começo da pandemia. Quando teve o estouro da pandemia, a gente teve um estouro também do preço das commodities e do preço dos insumos, porque tinha um medo muito grande rondando no mercado, né? A gente teve indústria parada, então não tinha produção de insumo para atender a demanda que a gente tinha e, por consequência, se não tinha insumo, o medo de não ter produção era grande e, por consequência, o preço das commodities subiram de uma forma que eu, pelo menos, não me recordo de ter visto no mercado. Só que com o passar do tempo, a pandemia acabou dando um pouco de lugar, a gente conseguiu solucionar em parte esse problema aí, e acabou que os preços voltaram a ter uma correção. Estava tudo muito inchado, tudo muito inflado, a questão dos preços, e com o passar do tempo a gente viu que estava se estabilizando as coisas, a produção estava legal, a indústria começou a voltar a funcionar da forma com que deveria e atender a demanda do mercado. Então não tinha mais motivo para os valores ficarem inchados, inflados do jeito que estavam, né? Então começou a ter uma correção de valor para baixo. O problema foi que as commodities nesse ano, nessa safra aqui de 22, 23, cara, elas não tiveram uma correção, como que a gente pode dizer, cara? Uma correção uniforme, assim. O negócio foi um penhasco mesmo, caiu o preço ali em 30 dias que eu nunca tinha visto nada igual. E acontece que, na mesma forma, fica inviável para as grandes indústrias, né, as multinacionais, elas manterem o valor dos insumos no valor que estava. Eles têm que acompanhar essa correção, porque o produtor senão não consegue comprar, né, cara? Eles vão ter uma venda muito inferior ao que deveria. Então, o preço dos insumos acabou acompanhando essa queda das commodities e a gente está vendo hoje valores muito mais interessantes de produto, de insumo, na verdade, do que a gente via no mesmo período do ano passado, né? Então, assim, o que que acontece? Quando a gente tem um cenário de baixa no preço de commodity e baixa no preço do insumo, eu considero que seja um momento interessante para fazer a entrada, para fazer o investimento no ramo agrícola. Diferente de se esses valores estivessem nivelados no topo, no valor máximo, quando a gente tem um valor alto das commodities e alto dos insumos, a tendência é que o valor da commodity, do grão do produtor, do produto dele, caia antes do valor do insumo cair. Então acaba que o produtor provavelmente ele vai precisar vender o produto num valor menor e negociar os produtos, o insumo para a próxima safra, num valor maior. Acaba que a gente tem um gap, a gente tem um spread, uma diferença entre o valor do produto do produtor e do insumo. Essa diferença, essa discrepância, acaba fazendo com que o produtor lucre menos, porque ele está vendendo o produto por um valor menor e está comprando o insumo por um valor passado, que ainda não caiu. Então, ele está pagando mais caro. Quando a gente faz a relação de grão pelo insumo, acaba que essa relação vai ser maior, ou seja, o produtor vai precisar de mais produto para comprar o insumo. E isso acaba encarecendo o custo de produção. E quando a gente tem esses valores ajustados ou equivalentes de preço de insumo e preço de produto na linha mais baixa, um valor menor, é interessante porque o produtor faz a compra dos produtos no valor baixo e ele pode contar com o aumento do valor das commodities. A gente teve uma queda bastante abrupta e provavelmente
o valor da commodity vai acabar tendo uma correção para cima. Então, isso vai coincidir com lá na colheita do produtor, ele conseguir vender o produto por um valor um pouco maior e o preço do insumo que ele estava comprando está menor. Então, acaba que a diferença aqui a gente tem um spread positivo para o produtor. Ou seja, ele vai conseguir lucrar um pouco mais porque ele conseguiu travar o custo de produção mais aqui embaixo. Então, assim, já resumindo toda a conversa, no meu ponto de vista, é um momento interessante para fazer investimento na agricultura. A gente pega o cenário do modo geral, a gente já tem consolidado a produção brasileira, que foi uma produção, apesar de tudo que aconteceu lá no sul, das chuvas, problema de colheita, a gente teve uma safra muito boa esse ano. A previsão dos Estados Unidos é para ter uma colheita de soja também boa, por mais que a gente veja o noticiário de ter problema com chuva lá, alguma coisa do tipo, mas o pessoal comenta que está sendo suficiente para eles conseguirem ter uma safra boa lá em cima. Então não tem tanto motivo para fazer com que o preço das commodities caia além do que já está. Então possivelmente a gente tem uma correção para cima. Se acaso acontecer dos Estados Unidos ter problema com colheita, aí sim é mais uma certeza de que o preço das commodities acabem subindo. Então, assim, pensando no cenário do modo geral, eu acabo entendendo que seria um momento interessante para fazer investimento na agricultura, principalmente aqueles investimentos que dependem de insumo, tipo adubo, defensivo, esse tipo de coisa, fazer abertura de nova área, trocar uma pastagem que estava degradada, o cara fazer a recuperação, ou uma reimplantação, ou até mesmo fazer a abertura de uma área dessas que estava para lavoura, que estava para pastagem, desculpa, abrir ela e tentar cultivar para o próximo ano, fazendo agricultura em cima. E também tem um produtor que está pensando em fazer uma correção do perfil do solo, que depende do insumo, depende do calcário, depende da adubação e tal. Eu acho que seria um momento interessante para ele fazer esse tipo de investimento. Você bem comentou aí, né, Gilmar, dessa situação. Porém, tem muito produtor aí que está com o pé atrás, né? Porque, digamos assim, no grosso modo, levou um tombo grande, né, na última safra aí, justamente é o cenário contrário, né? Ele comprou insumo, semente, adubo, agroquímicos e tudo mais, quando a commodity estava em alta, né? Então o insumo também estava em alta. E agora chegou no final dessa safra, na hora da colheita, deu aquela grande queda, né? Então ele se obrigou a vender o produto aí, a commodity, é um valor muito pequeno. Então deu essa grande queda na lucratividade dele. E muitos produtores também reclamando aí que eles fizeram grandes investimentos, né, como compra de novas máquinas, compra de novas áreas. Então, isso sim acarretou uma grande dor de cabeça para o produtor, porque ele estava esperando aí que o valor das commodities se mantesse nesse patamar aí de, um exemplo da soja, 150, 160 reais a saca, mas deu essa despenca aí que chegou aí a 110 em algumas regiões do Brasil. Então, acaba que deu essa dor de cabeça para ele. E, e, e eu acredito que esse produtor aí, não, pensando nessa maneira, ele vai querer dar uma segurada, né? Mas, como a gente está deixando a opinião aqui, pessoal, eu acho que também é uma hora interessante para investir, porque, principalmente nessa parte que você falou, né, Gilmar, de insumos, calcário, efetivo, adubação, recuperação de pastagem, assim por diante, que é que o insumo ele acompanha, né, diretamente o preço da commodity. Então, esses investimentos é interessante levar em consideração e fazer para possivelmente ter um retorno aí nas próximos períodos, né? Foi tocado nesse ponto, cara, de a gente ter o preço lá atrás das commodities de valor alto e no mesmo nível a gente tinha o valor do insumo também alto. Nesse tipo de situação, a gente consegue ter algumas formas, alguns mecanismos de tentar se proteger um pouco desse tipo de acontecimento que teve esse ano. O produtor ter o preço do insumo lá em cima e acabar tendo uma queda grande no valor da commodity. O produtor pode começar a travar preço do produto, cara.
Pega uma parcela da expectativa de colheita que ele vai ter na fazenda, 20%, 25%, 30% do que ele espera que vai colher da área, e trava preço. Sempre tem as cooperativas, as indústrias que fazem o recebimento do grão, eles têm programas de contrato, que a gente chama, né? Então, chega lá e faz o contrato o produtor, no caso, ele chega na cerealista e promete que vai entregar 1.000 sacas de soja, e em contrapartida a cerealista garante para ele um preço que é contratado na hora desse acordo ali, vamos supor, de R$ 150 a saca. O produtor tem o compromisso de entregar o grão e a cerealista tem o compromisso de receber esse grão e pagar aquele valor que eles acordaram. No caso do nosso exemplo aqui, os R$ 150. É interessante o produtor fazer esse tipo de programa, esse tipo de acordo, para ter uma segurança em relação à dívida que ele tem. O produtor ele tem uma expectativa do que ele vai conseguir colher, então ele faz o contrato de parte dessa produção que seja mais ou menos equivalente ao que ele tem de dívida em relação aos insumos. Aí o pessoal se pergunta, bah, mas e daí se o valor subir muito a mais do que eu contratei, fiz o contrato a 150 e o produto foi a R$ 200, eu perdi então R$ 50 aí. Na verdade não, cara, porque você não fez o contrato de toda a tua produção. Você fez o contrato de parte da tua produção. Aqueles outros 70% que você não contratou, você pode vender por esses R$ 200 e viver feliz para sempre. E daí, no cenário contrário, quando o produtor faz esse tipo de contrato ali, faz esse tipo de contrato com a cerealista, se ele contratou a R$ 150 e esse soja caiu para 110, como aconteceu agora, pelo menos o produtor tem garantido aqueles 150 para pelo menos pagar o investimento que ele tinha. Esses outros 70%, nosso exemplo aqui, que o produtor deixou de contratar, ele pode esperar um novo cenário, pode esperar um novo ciclo do mercado para comercializar. Então, assim, acaba sendo técnicas que não são tão complexas, mas que é interessante o produtor adotar para conseguir se melhor posicionar no cenário e ficar um pouco mais apto às possibilidades que a gente tem, né? Então, essa questão de conseguir fazer, travar o preço a um certo, travar o preço da commodity ali a um certo valor, seria interessante uma solução para o produtor ficar um pouco menos exposto a esses cenários que a gente tem de baixa muito drástica do valor da commodity em si, né? Eu acho que isso é uma dica importante que a gente pode deixar aqui pro pessoal. Esse é uma dica importante, né? O produtor, ao invés de trabalhar com tudo, trabalhar, digamos assim, uma média de preço, né? Então, travar o contrato aí a um preço bom, né? E aí trabalhar na média. Se subir muito, vai ficar ali para cima do contrato. Mas também se baixar muito, não vai vender todo aquele preço lá embaixo, né? Aquele contrato que ele fez vai garantir que ele suba a média. Então, vai ficar ao redor ali. Outro ponto também, que muito produtor aí tá, que sofreu e com esse aumento que teve lá no começo, muito produtor fazia esses contratos. Só que eles faziam praticamente de toda a produção. Aí tem um produtor lá, principalmente lá na região nossa, lá no sul, do Paraná, o pessoal fez contrato lá quando estava 80, 90, e aí o soja estourou, foi a 150. Aquilo arrepiou o pelo do produtor, né? Porque, imagina, deixou de ganhar praticamente tudo, né? Então, eu acredito que isso assustou o produtor de fazer esses contratos, né? E hoje, talvez é um pouco mais difícil do produtor entrar de novo nessa forma de contrato, de travar preço, né? Por conta disso. Ele levou um rastapé, digamos assim, nesse período aí. Mas é interessante, né? Porque o mercado, como hoje, sei lá, um país entra em guerra lá com outro, já determina o valor de dólar, determina o valor de não sei o quê, trava a importação. Então, isso, tu não consegue adivinhar o futuro, né, do mundo, né? Então, qualquer coisa pode mudar todo o mercado
como pode elevar muito o preço, como pode baixar muito o preço. Então, é interessante fazer esse travamento de preço para ter uma garantia, né, de pagamento do investimento e poder ter manter uma certa média na venda do seu produto. É isso aí, cara. E outro ponto, cara, que o produtor, eu acredito que a maioria dos produtores já estejam bem atentos ao detalhe, mas que vale a pena a gente ressaltar aqui, é em relação à compra, cara. Quando chega o vendedor lá na propriedade do produtor, mas pichincha, cara, pega e pede desconto, pede forma de pagamento e dá um jeito. Se o cara tá indo lá na tua propriedade é porque ele quer negociar contigo, ele quer vender. Então, aproveita esse tipo de situação e coloca as tuas condições, aquilo que você acha que seria certo, aquele valor que você acha que é interessante para conseguir ter um negócio interessante para ti, e você acaba conseguindo ter descontos ali que lá no final vão ser muito significativos no teu custo de produção total. Então, essa questão de negociar quando o pessoal está indo lá na fazenda é muito interessante também, pode trazer bons resultados para o produtor. Então, são dois pontos para o produtor ter atenção quando ele vai pensar em lucratividade, né? O primeiro é na compra. Se comprar mal, já foi pro ovo também, né? E o segundo ponto é lá na comercialização. Tentar negociar também a questão de comercialização e tal, mas do modo geral tentar fazer preço médio. Tenta garantir pelo menos o valor do teu investimento e aí com o restante do que tu tem ali de produto, busca um novo ciclo de mercado, espera um novo ciclo se tu tem a possibilidade, tenta fazer uma negociação, espera um valor melhor para conseguir melhorar a lucratividade da propriedade. Isso aí eu acho que é o básico para o produtor conseguir ter um resultado interessante na propriedade dele. Eu acho que é isso aí, né, Edmar? Ficou bem esclarecido aí a questão. E da minha parte, acho que é isso também, nesse sentido aí. Levando em consideração, é um momento ideal para o produtor fazer investimento, né, nessa parte. E a outra questão é isso, né? O produtor buscar essas formas de travar o preço para abater, né, pelo menos o custo, né? E o resto ele trabalha, né? Consegue fazer a negociação. Eu acho que é isso, né, Edmar? Cara, da minha parte, sim, eu acho que a gente conseguiu trazer pontos importantes aí para o produtor pensar, refletir, ou até mesmo o pessoal que dá assistência, os engenheiros aí, o pessoal técnico que está rodando nas fazendas, que está no dia a dia do campo. Se vê esse vídeo, consegue levar alguma dica para o produtor lá que pode ser que melhore bem a rentabilidade dele. Cara, da minha parte era isso aí. Agradecer o pessoal que acompanhou esse vídeo, que vem acompanhando os demais vídeos do canal. E lembrar que a gente tem vídeo na terça e quinta-feira. Na terça-feira, um pouco da nossa rotina, um pouco de curiosidade que a gente consegue ver e acha interessante de trazer para vocês aí. E na quinta-feira, a gente tem o Opinar Week aqui, trazendo algum assunto que esteja em pauta, que seja relevante e que a gente tenta trazer a nossa opinião aqui no canal durante esses vídeos. Beleza? É isso aí. Pessoal, não deixe de curtir, compartilhar, comentar nesse. Deixe sua sugestão, sua opinião, que a gente vai estar lendo aí e vai tentar no próximo vídeo. Feito, pessoal? Aquele abraço e tudo de bom. Valeu, gurizada. Tchau, tchau.